Olá, meu querido, minha querida. Eu sou o pastor Pedro, da congregação da Igreja Metodista no Jardim Santa Gertrudes, aqui na periferia de Jundiaí. E estou aqui no nosso templo, que está fechado, mas eu venho sempre aqui para ver como estão as coisas, se está tudo em ordem. Templo que foi erguido pela força aí desse povo e que precisa ser cuidado, não é? E mesmo estando distantes, nós estamos unidos na esperança, na fé, na força. E eu pergunto para você como que você está. Você tem se sentido fortalecido? Às vezes a gente fica um pouco desanimado, não é? Ou às vezes a gente fica abatido também. Então eu quero trazer para você uma palavra de esperança. Mas onde está a nossa esperança? Onde reside a nossa esperança? Nessa semana eu conheci a história de uma mulher que me impactou muito. Não sei se você já ouviu falar de Frida Sandberg. Ela nasceu em 1891 lá na Suécia e ela veio para o Brasil em 1917. Foi missionária numa igreja que estava nascendo lá naquele período, no início do século XX. Sabe qual igreja eu estou falando? Da Igreja Assembleia de Deus, que agora veio a se tornar a maior igreja evangélica do Brasil. Frida Sandberg era uma missionária, uma pregadora, que tinha o poder de Deus manifesto mediante as suas palavras, mediante as suas ações. Convido você a conhecer mais da história dessa mulher. Mas, mesmo manifestando o poder de Deus de modo tão grande, Frida Sandberg foi perseguida pela igreja, pelos homens da igreja que consideravam que uma mulher não pode pregar na igreja. Eles chegavam a dizer, em um jornal lá da Suécia, dizia o seguinte: olha, nós precisamos de missionários para o Brasil, de homens, com a mesma qualidade de Frida, mas do sexo masculino. Veja só que coisa. Por que será que Frida foi perseguida, acabou tendo que sair do Brasil, tentou voltar, teve um momento tão triste, difícil até a sua história de vida, por causa da opressão dos homens? Não sei se você sabe também, mas nessa semana uma jovem se formou na faculdade. O nome dela é Malala. Malala se formou em Oxford em filosofia. E quem é Malala? Você já ouviu falar? Eu trouxe até o livro da Ana Clara que fala a história dela. Malala, a menina que queria ir para a escola. E me alegrou muito ver aquela cena da Malala se formando. Por quê? Porque, para quem conhece, Malala, ela sofreu um atentado na sua infância. E ela sofreu um atentado a tiros na escola, num contexto no seu país onde mulheres eram proibidas de estudar. Malala desde cedo, então, com aquela sede de querer estudar. E aí recebeu esse atentado, quase morreu. Mas ela sobreviveu e, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu deixar o Paquistão, que naquele momento vivia aquele regime tão terrível, regime que foi instituído com o apoio dos Estados Unidos na década de 80, inclusive. Mas ela saiu de lá e agora se formando então na faculdade, um sinal de esperança, mas que me faz eu pensar, né? Gente, por que que os homens atuam de um modo tão terrível, atuaram contra Frida Sandberg, missionária? Por que que eles não queriam que ela pregasse? Por que que eles não queriam que Malala estudasse? Que forças são essas que atuam na sociedade para reprimir a força do espírito que atua nas mulheres? Você sabe que a gente tem pastoras, por vezes, na nossa igreja que também são perseguidas. Eu conheci a história da Frida Sandberg por causa de uma publicação da pastora Eliade, a quem eu mando um grande abraço. E também por causa da dissertação, da tese de doutorado da Valéria Vilhena, do grupo de evangélicas pela igualdade de gênero. E elas podem dizer mais do que ninguém o quanto as mulheres sofrem perseguições na igreja,
o quanto as mulheres sofrem dificuldades e violências em todos os contextos. Por que será que essas forças que têm por agentes os homens tentam impedir que o Espírito de Deus fale pela boca das mulheres? Eu penso que seja a mesma força que atua nesses homens de hoje, é a força que atuou contra Jesus há quase 2000 anos. E veja só o que Jesus diz no Evangelho de Mateus, no seu capítulo de número 10, versículo 24. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e ao servo ser como o seu senhor. Se chamam Beelzebu, o dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Ou seja, chamaram Jesus de Beelzebu, então ele diz, quanto mais vão chamar vocês de Beelzebu. Portanto, não tenham medo, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, e nem oculto que não venha a ser conhecido. O texto continua chamando os discípulos de Jesus, mostrando o valor que eles têm. Veja só, irmãos e irmãs, por causa dessas palavras, Jesus foi perseguido. Se você notar nesse versículo, ele diz o quê? Não basta o servo ser maior. O servo não precisa ser maior do que o seu senhor. O que ele tem que ser? Igual. Não é isso? O discípulo não precisa ser maior que o seu mestre. O que ele tem que ser? Igual. Jesus prega a igualdade. O que significa um servo ser igual ao Senhor? Significa o fim da servidão. Compreendem? Não é ser igualado e a manutenção da opressão. Jesus foi perseguido por quê, meus queridos e minhas queridas? Porque ele ensinava as pessoas. Leia esse capítulo de número 10. Jesus está enviando os seus discípulos, homens pequenos, fracos, sem poder na sociedade, mas ele está dando poder, empoderando aqueles homens naquele contexto. Jesus chamava as pessoas para olhar para cima, para olhar adiante, mostrava a dignidade que tinha nas pessoas que eram excluídas do seu tempo. Por isso ele foi perseguido, porque ele desmascarou a falsidade e a arrogância dos religiosos do seu tempo e dos políticos no seu tempo, dos políticos que bajulavam o Império Romano, dos políticos que queriam que as coisas permanecessem como eram, que as desigualdades permanecessem como elas eram, que os donos das terras e dos poderes permanecessem como eram. Isso incomodou os poderosos, a elite de Jerusalém, o Sinédrio e os próprios romanos, assim como Frida, assim como Marielle Franco, assim como Malala. Aquelas forças que atuaram lá contra Jesus, que o torturaram e o mataram, são as mesmas forças que se renovam nos nossos tempos. Forças que querem que as coisas permaneçam como estão, em detrimento do sofrimento de tantas outras, em detrimento da dor de tantas outras. Nessa semana nós assistimos à queda de um ministro, não é isso? O ministro da Educação, ele caiu. E antes dele se demitir do cargo, ele revogou uma portaria do Ministério da Educação, e essa portaria que ele revogou, ela obrigava as instituições federais de ensino superior a apresentarem um plano para a inclusão de pessoas negras e indígenas e pessoas com deficiência nos programas de pós-graduação das universidades federais. Mestrado, mestrado profissional e doutorado. Então, ou seja, ele já ia sair, já sabia que ia sair. Mas o que ele fez? Antes de sair, ele falou, eu não quero que pessoas negras, indígenas e pessoas com deficiência façam pós-graduação gratuita.
Porque o objetivo daquela portaria era esse, era contribuir para que essas pessoas alcançassem esses espaços que são reservados para poucas pessoas. Então você nota que essas forças terríveis que atuaram contra Jesus, contra o empoderamento que Jesus traz da periferia, lembrem-se que foi dito contra Jesus, que pode ter alguma coisa boa vindo de Nazaré. Lembrem-se que Jesus foi morto na periferia do Império Romano. Essas mesmas forças continuam atuando hoje. Esse ministro que agora caiu era um porta-voz desse tipo de força, que massacra. Olha, irmãos e irmãs, eu sou pastor há 20 anos. Minha primeira nomeação foi em 1999. Desde aquela época eu dizia, evangélicos só não matam no Brasil porque não tem poder para isso. Há 20 anos não tinham. Esse ministro é idolatrado por evangélicos do nosso país. Será que é esse o Deus que nós seguimos? Será que a nossa esperança reside nesse tipo de gente que prega a exclusão, que prega o racismo, nesse tipo de gente, nesse tipo de governante? Não pode ser, meu irmão e minha irmã. Olha, nós, quanto povo de Deus, não colocamos a nossa esperança num Jesus branco, de olhos azuis, com um fuzil na mão, num Jesus racista. Esse não é o Jesus que nós cremos. O Jesus que nós cremos é o Jesus que viveu na periferia do Império Romano. E lá na periferia do Império, ele viveu na periferia da periferia. É o Jesus que fortaleceu a vida dos pequenos. O texto de Mateus fala disso. Olha, eu estou sendo perseguido, chamado de Beelzebu, e vocês também serão chamados de Beelzebu. Onde reside então a nossa esperança, meu irmão e minha irmã? A nossa esperança não está na queda do ministro, porque corta-se uma cabeça de um dragão, como no caso do mito de Hidra, e nascem outras duas, muitas vezes. A nossa esperança não está na queda, embora a gente deva lutar pela queda, sim. A nossa esperança, ela está no fortalecimento dos pequenos. A nossa esperança está na união dos que são considerados fracos pela sociedade. Porque os apóstolos de Jesus eram considerados os fracos da sociedade. Porque aquelas mulheres que acompanharam Jesus até a cruz e depois foram servi-lo no túmulo, eram consideradas fracas na sociedade. Mas elas descobriram em si mesmas o valor. Frida Strandberg foi perseguida pelos homens do seu tempo, mas ela não se calou, ela continuou manifestando graça e poder de Deus. E agora a nossa esperança reside no resgate da memória de mulheres como elas, que foram caladas, mas cujo testemunho continua falando alto. A nossa esperança reside sim na luta pela justiça que precisa ser feita pela vida de Marielle Franco, que morreu falando contra os poderosos do nosso tempo. A nossa esperança reside na resistência de Malala e na esperança de que meninas como Malala possam crescer fortalecidas, conhecendo o seu lugar na história. Aqui no nosso bairro do Jardim Santa Gertrudes, quantas meninas, quantos meninos carecem de experimentar a dádiva, de conhecer o seu lugar na história. Querido irmão, querida irmã, vamos nós, irmãos e irmãs, adultos, adultas, jovens e crianças, unir as nossas forças. Nesse tempo de pandemia em que não podemos nos encontrar no templo,
mas podemos nos encontrar com as nossas vozes, com os nossos olhares, mesmo que por intermédio das redes sociais. Mas vamos nos fortalecer no mesmo Espírito que atuou em Jesus, no mesmo Espírito que atuou nestas mulheres que manifestaram a graça de Deus. Deus, esse Deus, o Deus dos pobres, o Deus dos pequenos, o Deus que se manifesta libertando o povo do Egito, é Ele que está conosco a fortalecer um povo que resiste e que transforma e que constrói uma nova história. Que o Senhor assim te abençoe, que o Senhor assim te guarde. Amém.